Agora eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, eu estava assim, refletindo sobre essa coisa das revistas, né? Ainda que não. E isso também tem a ver com a exposição do Cazuza, eu vou tentar ser sucinta. A gente tinha, ainda que não lesse livros, que eu acho que a nossa geração leu, muito mais que a geração atual, os textos eram mais. Eram maiores, primeiro, eram maiores. Eu estava ontem na exposição do Cazuza, estava vendo as matérias de jornal e falei com meu filho, eu falei, olha como é que os textos eram grandes e as pessoas liam o jornal e a foto era pequenininha, né? Agora a gente está muito preocupado com visual, com foto grande, texto pequeno. Vocês falaram da Bis, né? Falando de música. Eu lia Capricho, com cultura pop, que tinha um pouco de tudo. A Placar, né? Assim, quantos de vocês já não leram matérias, né, muito bem escritas sobre esporte, e agora a gente tem site com 2, 3 parágrafos só. Então, assim, ainda que não se lesse livros, que eu acho que se lia, ainda tinham as revistas com matérias muito bem escritas, apuradas e embasadas, né? De 2, 3, 4 páginas, e a gente foi crescendo com esse tipo de informação nas bancas de jornal, onde tinha jornal e revista mesmo. Eu trabalhava na Rua ali no final dos anos 80, e o que acontecia? A gente usava as revistas Melody Maker, New Music Express, as revistas estrangeiras, que era o nosso farol, né? Hoje em dia a notícia acabou, morreu o Ozzy. Você vai saber na hora, né? Enfim, qualquer coisa, turnê de a banda tal. Você não vai esperar a edição da Bis ou da Roll chegar na banca para saber, que legal, os caras vão tocar em dezembro, que ótimo. Né? Hoje é muito imediato, né? Eu entendo bem o que você fala, Mariana, porque eu trabalho até hoje numa revista impressa, que é a Mundo dos Super-Heróis, sobre quadrinhos, sobre cultura pop, cinema, que a revista encurtou muito o formato, né? Eu escrevo praticamente só resenhas de quadrinhos, né? Mas eu sou um dinossauro, porque ninguém mais faz isso. Né? Ninguém, todo mundo a crítica de quadrinhos, ela migrou toda para os canais de YouTube. Toda, praticamente toda. Quem escreve sobre quadrinhos aí, que não é da internet apenas, é o pessoal que está fazendo livro. Né? Pois é, olha que coisa, né? Mas você sabe que nisso, aí, para a gente falar de saudosismo e tal, tem um lado mais democrático disso também. Né? Por exemplo, quem escrevia sobre música eram só os jornalistas ali. A gente lançou um livro do Zé Emílio Rodô, que o Sal até fez aqui uma entrevista com ele. O Rodô era um dos grandes mestres do jornalismo musical ali, principalmente na primeira metade dos anos 80, era um dos poucos. E hoje em dia, com o Instagram, com canais do YouTube como esse aqui do Sal, você consegue trazer bastante gente com grande conhecimento, né, para falar de um assunto que até então era restrito a uma dúzia de pessoas ali que tinham a caneta para escrever, até porque tinham pouquíssimos veículos também. Né? Então, esse ponto, por exemplo, eu acho que a tecnologia e democratização, né? Democratizou o conhecimento, né? E não só na área de música, em outras áreas também. E tem o outro lado também, que a própria Mariana falou da música, que foi jogada nos anos 80, quando abriram as portas. Tem muita coisa ruim, né, sendo produzida. Aí, assim, a minha questão é que se você não tem uma boa base, uma boa referência, você fazer assim a sua análise e seleção do conteúdo que você consome. Isso me preocupa um pouco para as novas gerações. Eu aqui tento fazer uma curadoria, né? Aqui, claro, tem essa coisa de bate-papo, com clima de loja de disco, não sei o quê, mas eu não posso esquecer que eu estou dando informação. Tem uma porção de gente me olhando. Eu não tinha essa visão logo nas primeiras semanas do canal. Falei, não, é só uma conversa, é só um bate-papo. Não, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou passando, com o conteúdo. Vai ter a minha opinião, vai ter a opinião dos convidados, mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com o conteúdo. Teve a democratização e aí a gente se preocupa com o outro lado, né? Da qualidade, às vezes, dos conteúdos produzidos. Mas eu concordo com você, Alze. Hoje em dia é bem melhor. Eu jamais poderia ter optado as do Sal nos anos 80, né? De qualquer maneira. Não digo nem na internet. É a questão do filtro, né, Sal? É. Questão do filtro, né? Porque você... Quando eu fui trabalhar na Roll, eu tinha alguns amigos na redação, Rogério Durst e tal, né? Algumas pessoas eu conhecia, o Pimentel. E aí eu tive que fazer uma provinha para poder escrever na Roll, né? Hoje você abre um canal, você fala o que você quiser. Se você quiser falar de música, né? E como tem gente falando bobagem hoje, tem muita gente falando bobagem. Isso que eu falo. É essa questão da responsabilidade que você falou, Sal, que você se preocupa em chamar pessoas legais para falar,
você pensa a pauta, né? A maioria dos canais não tem essa preocupação. Então, a democratização, ok, é legal, bacana. Agora, o controle é que não... É aquela coisa do bônus e do ônus que vem junto, né? Não tem jeito. Mas aí são os dois lados, né? Eu acho que quem oferece um conteúdo bom, provavelmente ele vai fidelizar mais o público dele. E segundo, e o público que quer buscar só asneira, ele vai buscar só asneira. E tudo bem, né? E a maioria, né? Então, mas assim, mas quem quer o... Que tem... Eu vi uma parte da entrevista do 85 na semana passada, né? Aliás, eu estou escrevendo sobre o livro sobre o disco do Ultraje. O Célio me falou, quando eu disse que ia fazer a live com você, ele falou, não tinha outra pessoa para falar do disco do Ultraje. É o disco que eu amo de paixão, eu adoro aquele disco. Roger à parte, eu adoro o disco, entendeu? Então, sim. Então, você trazer para o 85, o papo era espetacular, entendeu? Você teve a preocupação de juntar alguns nomes ali, o Leone, um cara importante da geração ali. Além dos jornalistas, claro, estava o Leone ali no bate-papo também. Então, acho que o importante foi isso que você falou, a curadoria. E, cara... E tenho certeza que a galera que viu 85 vai ver outro depois vai ver outro, que viu o Rondô, vai ver. E é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha e de boa curadoria. Isso é fundamental. Eu queria complementar o que você ia falar. Não, vou deixar você eu ia falar que o Célio acabou, no final das contas, me convidando para entrar no livro, que já estava praticamente fechado, porque não deu certo um disco. Eu estou abrindo aqui pela primeira vez, estou comentando aqui. Eu vou falar sobre o disco circular do Hit. Que legal. Foi o segundo dele, né? Se eu não me engano. Terceiro. Eu vou deixar a nota de protesto aqui, porque eu falei com o Celso há um tempão, me chama no próximo, não me chamou. E eu propus ele, vamos falar do primeiro disco da Patife Band. Ninguém falou no livro, né? E aí, pô... Eu nem sei qual é a lista completa do corretor polonês, né? Mas queria deixar esse protesto aqui, porque eu já queria entrar no de 79, aí, pô, não deu. Aí, não, no próximo eu te chamo, aí não me chamou. Vai lá, Celso, tá ouvindo aí, vai ter volta, hein? O Celso, se não estiver assistindo... É Célio. É Celso, não, Célio. Já comecei a me vingar, né? Chamando ainda tá divulgando a informação errada, que eu já estou também repetindo o Celso. Esse livro aí sobre 1986, né? Cara, pior que 1986 dava um bom livro também, que é muito difícil. Mas o que eu ia falar era assim, quando a gente chamou o Léo Jaime para fazer o prefácio, a gente pensou assim, a gente não tinha prefácio em 2004, né? O livro não tinha só uma apresentação nossa. E a gente conversando sobre essa coisa do prefácio, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos trazer atualizar algumas informações, embora atualizar dentro do recorte de anos 80, né? Jô Soares morreu, a gente não vai ficar atualizando todo mundo que morreu, e dentro do que era permitido, possível, que a gente entendia como atualização. Mas aí prefácio foi uma coisa que a gente pensou que era importante ter. E aí eu falei para o Oswald, eu só consigo pensar numa pessoa para escrever o prefácio. Ele falou, eu também. Eu falei, então tem que ser a mesma, senão a gente não vai chamar. E o nome do Léo era assim, muito presente para nós dois. O Léo estudou comigo na faculdade, embora seja 10 anos mais velho, né? Ele foi fazer faculdade um pouco mais velho do que a maioria da garotada daquela época. E é jornalista, e quando a gente foi fazer o programa do Jô, ele estava lá com o Kid Vinil. Então, assim, tinha uma história dentro da nossa história do Almanac que a gente achava que ele é um cara incrível, passeou pelo cinema, pela música, né? Portanto, pela novela, fez tema de trilha de novela e tal. Então, assim, a gente pensou nele. E aí, quando ele topou escrever, ele falou, claro, vai ser uma honra e tal. A gente começou a filosofar sobre o ano de 85. E agora, eu estou pensando no que ele falou, que eu vou dizer já, eu estou pensando tanta coisa que a gente vê agora no Instagram. Há 40 anos o filme tal foi lançado, há 40 anos a música tal foi lançada, o disco tal foi lançado. Porque em 1985... foi um ano muito importante para a década, né? E o Léo falou justamente isso. Ele falou, você já parou para pensar, Mariana, que sempre o meio da década é o ano que tem mais a cara da década em si? Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Ele falou, por exemplo, 85. Aí começou a citar várias coisas que aconteceram na década, né? Eu estou falando de 85 porque foi um ano muito
relevante, assim, com muita coisa importante, muitos filmes lançados. E se você for pegar o almanac, o que tem de 85, se for pesquisar no PDF 85, vai ter mais de, sei lá, 70, no mínimo, aparições aí, né, de 85. Então, quis trazer essa história.